de volta com o programa O Divã de André Kepp. Hoje, novamente com um tema especialíssimo, para nós entendermos o que está acontecendo na atualidade no mundo inteiro. O tema é o bem vencendo o mal. Olha aí, o bem vencendo o mal. Quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e na Psicologia Social nós estudamos muito esses temas sociais, das coisas que estão acontecendo na nossa sociedade contemporânea, e especialissimamente, né, de uma forma muito especial, na atualidade, né? Então estamos falando de coisas atualíssimas, o que está acontecendo no mundo agora. Então sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, para entendermos o que ocorre na época atual, precisamos enxergar com clareza qual é o principal acontecimento da atualidade. O que está acontecendo na atualidade? O que de principal está acontecendo no mundo? Garanto para você que a grande mídia não está falando sobre isso. Chamarei esse principal acontecimento da época atual de evento. É o evento que está acontecendo. Este principal acontecimento atual não é a luta da direita contra a esquerda. Não é isso, não é só isso. Tem essa luta, mas esse não é o principal. Nem do liberalismo contra o comunismo. Está acontecendo isso, mas não é o principal. Mas é a milenar luta do bem contra o mal. Já que eu falei de política, eu vou falar aqui algo que eu estava conversando com o Jean e o Jean me pediu para falar. Então, qualquer coisa, a responsabilidade é dele, tá bom? Então é o seguinte, é uma reflexão sobre um acontecimento atual. Faça a seguinte reflexão. Faria sentido, na atualidade, nós fazermos um processo de impeachment, neste momento, contra o Temer, que é um ex-presidente, contra o Fernando Henrique, que é um ex-presidente? Faria sentido a gente iniciar um processo de impeachment? O que é o impeachment? Impeachment é impedimento. Impedir da pessoa exercer sua função. Qual? De presidente. Então, não faria sentido nenhum. Agora, da mesma forma, está acontecendo nos Estados Unidos um processo de impeachment contra Donald Trump. Será? E a pergunta é a seguinte, será que o Biden é realmente o mandante naquele país? Se eles estão fazendo um processo de impeachment contra Donald Trump? Só reflita sobre isso, né? É uma pergunta que eu estou te fazendo para você refletir. Você vai chegar na conclusão que você quiser, que pode ser inclusive o que a grande mídia está falando. Ah, não, mas é para os direitos políticos futuros. Não faz sentido uma ação de impeachment a um ex-presidente. Então, vamos pensar o que está realmente acontecendo por lá. Mas vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema é o bem vencendo o mal. Então, o principal acontecimento não é a luta da direita contra a esquerda, nem do liberalismo contra o comunismo, mas é a milenar luta de milênios do bem contra o mal. E hoje eu vou dar argumentos para você teológicos ou religiosos, científicos e filosóficos. Mas como o mal está presente no mundo atual? Então você pode dizer assim, André, você está falando de mal, mas o que é esse mal? Bom, além da pandemia, o mal está presente na miséria, na pobreza, no abuso moral e sexual, na violência e nos crimes, além de outros males. André, e o que seria o bem, né? Então você falou do mal na atualidade, mas o que seria o bem? O bem é viver a nossa existência, né, com felicidade, amor, bem-estar, verdade, paz, dignidade e prosperidade. Isso é o bem. É viver dessa forma a nossa existência.
Ô, André, de novo você com esses temas, mas como o bem pode vencer o mal, já que o mal está presente no mundo há milhares de anos, né? Vamos colocar assim, milhares de anos. Não seria necessária uma intervenção divina da inteligência suprema? Então, para acabar com tudo isso, bom, só o grandão lá em cima, né? Então tem que a inteligência suprema ter um plano para mudar o mundo, senão nós não vamos conseguir. E essa segunda pergunta, eu vou dizer sim, é necessária uma intervenção da inteligência suprema. E este é exatamente o ponto que eu pretendo chegar. Então precisa sim de uma intervenção da inteligência suprema. A ciência, a filosofia e a religião estão prevendo essa intervenção divina, tá? E eu vou dizer como. E acho que o argumento que você vai mais gostar é do argumento filosófico, né? Então, do ponto de vista filosófico. No que estou chamando hoje de evento. Então, todos esses ramos da cultura humana estão prevendo isso. Vamos começar pela religião, para depois falarmos das previsões científicas e filosóficas. Então, previsões da ciência e da filosofia. Religião. Grande parte dos teólogos e religiosos da atualidade afirma que estamos em tempos apocalípticos. Então, muitas descrições da Apocalipse estão acontecendo na atualidade. Eu tive, inclusive na USP, a oportunidade de falar com alguns teólogos lá, e teólogos de várias denominações, não só católicas, mas denominações evangélicas. E conversando com esses vários teólogos, vários diziam, olha, realmente nós estamos em tempos apocalípticos, né? Especialmente um da denominação adventista, concordou muito, né, com as minhas posições, e eu conversando com ele, ele disse, olha, realmente estamos em tempos apocalípticos. Que as previsões de João estão se cumprindo agora, na época atual. Então, o que João previu estaria acontecendo na época atual. E todos nós podemos encontrar nesse texto uma mensagem muito positiva e otimista. Então, ao contrário do que as pessoas falam, Apocalipse é destruição, é fim do mundo, fim dos tempos e tudo mais. Não, não é. É um livro muito otimista, porque fala dessa vitória do bem sobre o mal, e eu já abordei isso em alguns programas. De que o mal, representado por Satanás, será acorrentado e expulso da terra. Satanás acorrentado. Isso está no texto apocalíptico. Portanto, o que estou chamando de evento e que acontecerá em breve é a expulsão do mal da terra, conforme previsão do texto Apocalipse. Aí você pode me falar, tá bom, o Apocalipse fala sobre a derrota do mal, com Satanás acorrentado e expulso. Mas quais são os argumentos científicos? Tá bom, você está falando de algo da religião, da teologia, alguns respeitam, outros não. Entendo que no Brasil a maior parte respeita a teologia, né? Especialmente a teologia cristã e tudo mais. Mas outros podem dizer assim, não, André, não acho que é bem por aí. Então vamos pegar então a parte científica, que também é muito interessante. Ciência. O modelo de ciência que eu estou usando aqui, nesse programa de rádio, é um modelo da trilogia analítica ou psicanálise integral, desenvolvida pelo meu pai, Norberto Kepp. Eu descrevo esse modelo científico na revista de psicanálise integral número 34, no artigo O Paradigma da Trilogia Analítica para esta nova época pós-pandêmica. Então, agora, depois da pandemia, o que vai acontecer? E esse modelo, como um modelo muito interessante para a época atual ou atualíssima, mundo contemporâneo. Em síntese, o modelo científico da trilogia analítica é a unificação de ciência, filosofia e religião,
não é apenas a união, mas é a unificação, tudo funcionando de uma maneira sincrônica. Não é uma simples união aleatória, mas a unificação. Portanto, é uma ciência unificada com a filosofia e com a teologia. Nas pesquisas que realizei a partir deste modelo científico, encontrei todos os indícios de que já existem ações práticas em todo o nosso planeta de combate ao mal. Então já começou. Então já existe uma série de ações práticas de combate ao mal, que podem ser parte deste grande evento que já começou. Então, muitas ações práticas de combate ao mal, para que o mal não prevaleça no planeta. Evidentemente, não são informações veiculadas pela grande mídia, mas em locais específicos de pesquisa, que mais adiante comentarei. Neste momento, não vou divulgar tanto quais são as minhas fontes, mas mais adiante eu vou divulgar quais são as fontes no momento propício, no momento adequado. Mas diria para você nesse momento, agora, são fontes inteligentíssimas, são pesquisas de fontes inteligentíssimas. Fontes tão inteligentes que, na atualidade, muitos têm até dificuldade de entender do que se trata. É muito complexo. E é dessa fonte que eu estou pesquisando que eu estou tirando várias informações. E não da grande mídia, que, na verdade, não está informando tudo isso. Eu vou dar 2 dicas para você. E agora, no final do programa, eu vou para o argumento filosófico, que eu tenho a impressão que você vai gostar muito, porque o argumento filosófico talvez cale profundamente em cada um de nós. Eu vou dar 2 dicas. A primeira, do meu livro No Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Qual a importância desse livro na atualidade? A importância é o seguinte: nos contaram nas aulas de história uma história da Terra que eu fui questionando, porque é muito inconsistente, muito incoerente. Então, muitas coisas inconsistentes, principalmente sobre um homem primitivo que existiu, que seria um homem muito pouco desenvolvido. De fato, houve um período com esse homem pouco desenvolvido, mas houve um período anterior que tudo indica, as minhas pesquisas indicam, que houve sim civilizações muito avançadas. Quando Platão fala em 2 textos, Timeu e Crítias, de Atlântida, não foi uma mera alegoria. Muitos interpretaram, não, Platão, André, fez uma alegoria, para com isso, assim como na República, é mera alegoria. Mas pelas minhas pesquisas, não. Não é mera alegoria, e em nenhum momento do texto Platão trata desse assunto como mera alegoria. Quando ele faz uma alegoria, como a alegoria da caverna, por exemplo, ele fala que é uma alegoria. Então dá para perceber que é uma alegoria. Mas quando ele fala de Atlântida, ele em momento algum fala de alegoria e fala que é algo histórico. Então, segundo Platão, que é um filósofo respeitável, Atlântida realmente existiu e as minhas pesquisas demonstram que é uma verdade, que realmente existiu. E não só Atlântida, como outras civilizações, e aí a partir de outros pesquisadores. Mas vale a pena conferir o verdadeiro passado da Terra, não o que contaram para a gente, que é muito inconsistente, incoerente, e tem muitos pontos falhos. Então está nesse livro que você pode adquirir em todas as livrarias, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp, e da editora Madras. E também você pode buscar o meu livro internacional,
que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas, e aí você adquire pela Amazon.com. Bom, vamos lá para finalmente o argumento filosófico sobre este bem que vai acontecer no mundo, este evento que vai acontecer no mundo, sobre tudo que vai acontecer daqui para frente. E finalmente, do ponto de vista filosófico, utilizarei algumas reflexões de Aristóteles. Só lembrando uma coisa muito bonita de Aristóteles, foi o argumento de Aristóteles sobre a existência de Deus. Ele comprovou a existência de Deus. E esse argumento foi comprovado depois, foi muito usado por Santo Anselmo, que é o argumento da causa primeira. Aristóteles dizia, Deus é a causa primeira de tudo. Então, pegando esse exemplo, esse copo, né, tem uma causa, né, de estar aqui, que é a fábrica. A causa da fábrica, né, quem fez a fábrica foi o fabricante. E quem fez o fabricante, o ser humano, foi Deus. Então, se buscarmos a causa de todas as coisas, sempre chegaremos a Deus. Então, por isso que Aristóteles chamava Deus de causa primeira. E esse argumento foi usado durante toda a Idade Média como argumento filosófico da comprovação da existência de Deus. Essa é uma curiosidade porque nós vamos para outro argumento. Se você ler, por exemplo, de Aristóteles ainda, né, a primeira linha do livro Ética a Nicômaco, o filho dele se chamava Nicômaco. Então ele escreveu um livro dos princípios éticos. Você vai encontrar, olha que filósofo, né, que foi Aristóteles, olha os argumentos dele. Então, admite-se geralmente, esse é o texto, né, admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito com muito acerto, e agora que eu sublinho, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Então, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Eu vou usar esse trecho do argumento de Aristóteles e vou tirar algumas conclusões, e essas conclusões, pelo menos para mim, mexeram bastante, me tocaram bastante, e acredito que para você também são argumentos que tocarão bastante. Esse último trecho da frase, o bem é aquilo que todas as coisas tendem, tem várias interpretações. Nós poderíamos aqui fazer um tratado sobre todas as interpretações desse simples trecho. Mas eu vou utilizar apenas duas interpretações. Vamos lembrar que interpretação é a hermenêutica, a ciência da interpretação é a hermenêutica, né? Então, nós podemos interpretar as coisas de várias formas, né? Então, essa simples frase de Aristóteles tem inúmeras interpretações, mas eu vou pegar duas, e duas que talvez nos calem bem fundo. Colocarei duas. Os seres humanos movem suas ações consistentes e duradouras no bem. Porque se o bem é o fim de todas as coisas, então tudo que é consistente e duradouro é o bem. Já que o mal é apenas um desvio. O fim de todas as coisas é o bem. Então o mal é um desvio. Se você segue o mal na sua vida, você está desviando. Até você chegar à conclusão, não é esse o caminho. Deixa-me voltar para o bem. Às vezes a gente cai, leva um tombo. Sabe o que você faz? Limpa o joelho e segue em frente. Tá? Então eu errei. Tá bom, errei, fiz uma grande bobagem na minha vida. Tá bom. Mas tudo bem, eu reconheço o erro, até com bastante humildade, sigo em frente, toco o barco, limpo o joelho e toco o barco. Pois todas as coisas tendem para o bem. Então, eu vou colocar esse argumento, essa interpretação do argumento, de novo. Os seres humanos
movem suas ações consistentes e duradouras no bem, já que o mal é apenas um desvio, pois todas as coisas tendem para o bem. Primeiro argumento. Segundo, esse realmente eu acho que talvez a inteligência suprema tenha me inspirado. Talvez, né? Não tenho certeza disso, mas talvez, né? Talvez eu recebi uma ajudinha lá de cima porque foi inesperado até para mim. Se a ação humana tende para o bem, quanto mais a ação da inteligência suprema tende ao bem supremo. Então, se a ação humana tende ao bem, então a ação da inteligência suprema, claro que tende ao bem supremo. Então vamos lá. A criação da Terra, portanto, também tende ao bem supremo, de felicidade, amor e paz, ao invés de tender a uma simples e desviante destruição. Eu vou repetir e demonstrar o que isso quer dizer. A criação da Terra, portanto, também tende ao bem supremo, de felicidade, amor e paz, ao invés de tender a uma simples e desviante destruição. O que eu quis dizer com isso? Quando a inteligência suprema fez a Terra, não foi você nem eu, né? Não foi o ser humano que fez. Então, foi a inteligência suprema que fez. E nem o acaso que fez. O acaso deixa de lado, isso é uma grande bobagem. Eu tenho pouco tempo, então estou falando rapidamente. É uma grande bobagem, o acaso não faz nada. Mas então, uma inteligência maior fez a Terra, e ela não fez com destino do mal, para um dia explodir, acabar e fim de papo, mas fez para o bem. E se a nossa ação humana tende ao bem, quanto mais a ação da inteligência suprema. Confie mais na sua inteligência suprema. Acredite mais, tenha mais fé. Você vai ver que a sua vida muda. E olha, nem por um instante perca a sua fé. Acredite sempre na inteligência suprema. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.